Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Tessalonicenses e hoje nós encerramos essa carta, uma carta bem pequena, 5 capítulos apenas. Então, nosso capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 11, está escrito assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amados, nós já vimos que essa carta, e veremos na segunda carta aos Tessalonicenses, são cartas falando sobre a vinda de Jesus. Era uma igreja que vivia, nós já vimos isso, fundamentada no amor, na fé e na esperança, mas eles tinham algumas dúvidas em relação à vinda do Senhor Jesus, à volta de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo explica algumas coisas. Eu acho interessante que em cada capítulo ele faz alguma menção a respeito da vinda de Jesus. E lá no capítulo 1, nós já vimos isso, fala que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira que há de vir. E aqui nós vimos no capítulo de ontem, no capítulo 4, falando claramente sobre o arrebatamento. A igreja será arrebatada e fala que o nosso encontro será com Cristo nos ares. Então, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E aí, aqui nesse capítulo 5, eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo explica, olha, a vinda do Senhor, o dia do Senhor. E aqui, amados, é importante nós entendermos o dia do Senhor não é simplesmente um dia de 24 horas. Quando a Bíblia fala sobre os últimos tempos, os últimos dias, quando fala sobre o dia do Senhor, é um período de tempo em que vários acontecimentos se realizarão. Muitos eventos existirão que contemplam o dia do Senhor. Começa com o quê? Com o arrebatamento da igreja. É o que nós vimos ontem ali no capítulo 4. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve explicando: vocês sabem que o dia do Senhor, né, a gente não sabe quanto tempos e épocas, nós não podemos dizer vai acontecer tal dia, tal momento, não, mas ele diz assim, mas virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então a destruição virá sobre eles. Veja que não diz a destruição virá sobre nós, a destruição virá sobre eles. E aí vem aqui no versículo 4, vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Ou seja, amados, o dia do Senhor virá como um ladrão para quem não está esperando o dia do Senhor. Mas para nós que esperamos a vinda do Senhor, nós que somos da luz,
isso não nos pegará de surpresa, porque nós estamos preparados, nós conhecemos os sinais, nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo é real, não é uma fantasia, não é algo alegórico, é real, o Senhor voltará. E o dia do Senhor, como a Bíblia descreve aqui, não é simplesmente um dia de 24 horas, mas é um período de tempo. E nesse período de tempo, muitos acontecimentos se darão e iniciará, nós podemos dizer assim, com o arrebatamento da igreja. Por isso que no capítulo 4 o apóstolo Paulo faz questão de explicar sobre o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. E aí aqui nós vemos que esse dia, esse momento, os acontecimentos que contemplam o dia do Senhor, a vinda do Senhor, não pegará a igreja de surpresa, porque a igreja está esperando. A igreja está esperando. Mas aqueles que não esperam a vinda do Senhor será como um ladrão. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E é exatamente isso que nós podemos ler no sermão em que Jesus fez, descrito lá em Mateus, no capítulo 24, amados. Quando ele fala que os últimos, na vinda dele, será como era nos dias de Noé. E aí ele diz assim, as pessoas estarão comendo, bebendo, dando-se em casamento, igualzinho aconteceu nos dias de Noé. Quando todo mundo vivia as suas vidas, Noé entrou na arca, ninguém percebeu até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim acontecerá na vinda do Senhor. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas estarão distraídas com tudo que vai estar acontecendo e não vão perceber. Por isso que é como um ladrão e a destruição virá sobre eles. Amados, nós não fomos destinados para a ira. Olha o que nós encontramos aqui no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a grande tribulação é uma descrição, nós encontramos isso em Apocalipse, é da ira do Senhor. E nós não fomos destinados para a ira. Então o Senhor se ira, é o que a palavra diz. E é interessante porque quando nós estudamos escatologia, nós vemos o quanto Deus dá chances para as pessoas se arrependerem. Vez após vez, após vez, após vez, o evangelho, ele é anunciado e ele requer de nós o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? É conversão, é metanoia, é mudança de mente. É que nós entendamos que nós dependemos de Cristo, que nós precisamos de Cristo Jesus como nosso Redentor e mudemos de caminho. Ou seja, façamos a conversão, não vou mais trilhar por esse caminho que eu estava indo, agora eu vou trilhar pelo caminho de Cristo Jesus, porque eu reconheço que sem Ele eu estou perdido, mas eu preciso de Cristo, Ele é o caminho que me conduz à salvação, Ele é a salvação. Só existe reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Então o evangelho é sobre essa vida de arrependimento. E o que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. Eu mudo o caminho que eu estava trilhando independente de Deus, que eu deixava Deus de lado, e começo a trilhar o caminho de dependência a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo vem e explica isso daqui, nós que nos arrependemos, ou seja, que reconhecemos que estávamos mortos e aceitamos a mensagem de reconciliação com Deus, porque o evangelho é isso, é a mensagem de reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus, e em nós que reconhecemos e nos rendemos a isso e dizemos sim, eu reconheço, eu deposito a minha fé, nós saímos das trevas e passamos para o reino da luz. E aí a palavra nos garante que nós que estamos na luz não seremos surpreendidos com a vinda do Senhor. Não será como um ladrão para nós. Por quê? Porque nós de fato esperamos a vinda do Senhor. Nós estamos aqui preparados para a vinda do Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua, por isso, já que a vinda do Senhor para nós
não é uma surpresa, nós de fato esperamos e estamos aqui ansiosos pela vinda do Senhor, então não vamos viver dormindo como os demais. E aqui esse dormindo não é no sentido de morte física. Essa parte em que ele faz essa comparação, dizendo não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, não vivamos letárgicos, anestesiados nesse mundo de trevas. Mas estejamos atentos, sóbrios, levando a nossa vida de fé, de oração, de confiança no Senhor. E aí ele vem e escreve ali no versículo 10, porque ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo. Aqui ele está falando sobre estar morto ou não. Ou seja, quer nós estejamos vivos aqui, vivendo nesse mundo aqui, ou quer já estejamos partido, né? Quer já tenhamos morrido, nós vivemos unidos a ele, porque ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, nós vivamos o quê? Unidos ao Senhor. A morte não tem o poder de nos separar de Cristo. Tem uma palavra que está lá, em 1 Timóteo, se eu não me engano, 1 Timóteo no capítulo 1, que fala exatamente isso. Por meio do Evangelho, estabeleceu-se a imortalidade da alma. Ou seja, por causa do Evangelho, agora, quer nós estejamos vivos aqui nesse corpo, ou quer mortos, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Lembra que eu mencionei ontem, né? Que uma das questões daquela igreja de Tessalônica era o medo que eles tinham, o receio que eles tinham de que os irmãos que já tinham morrido em Cristo Jesus não fossem participantes da vinda do Senhor. Então é por isso que o apóstolo Paulo faz questão, ele enfatizou no capítulo 4, está enfatizando aqui no capítulo 5, quer vocês estejam acordados, ou seja, quer vocês estejam vivos, ou quer vocês tenham os irmãos que tenham morrido, quer vivos ou mortos, nós estamos unidos ao Senhor. Por quê? Por meio do Evangelho. Nós estamos unidos ao Senhor. Amados, essa é uma palavra de edificação, de ânimo. Ele fala ali no versículo 11, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, assim como vocês vêm fazendo. Porque nós, de fato, esperamos a vinda do Senhor. Nós que esperamos, vamos viver como filhos da luz, não vamos viver como filhos das trevas, não vamos nos distrair com as distrações do mundo. Nós vamos permanecer firmes, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Ou seja, vamos viver em fé, em amor e em esperança. Veja que em toda a carta de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar este modelo de vida, de fé, de amor e de esperança. Mas é assim que nós devemos viver. Como eu mencionei em outros devocionais já, amados, quando nós vivemos assim, o nosso modelo de vida acaba falando mais alto, muitas vezes, que a nossa mensagem. A mensagem precisa ser proclamada, mas quando ela é acompanhada com um estilo de vida que manifesta fé, amor e esperança, ela impacta mais. Ela traz um impacto maior na vida daqueles que nos rodeiam. E aí nós muitas vezes pensamos, as pessoas precisam conhecer a Cristo, Jesus está voltando e eles precisam ser salvos. E aí muitas vezes nós pensamos só nas pessoas que estão distantes, nas multidões, né? Nós muitas vezes pensamos em multidões, mas amados, as pessoas que serão alcançadas por nós são aquelas que estão ao nosso redor, seja a nossa família, amigos, sejam os colegas de trabalho. Nós vamos impactar a vida dessas pessoas. Se cada crente, amado, você já pensou nisso? Se cada crente, cada filho de Deus assumir de fato uma vida como filho de Deus, e cada um de nós impactar uma pessoa que seja, eu acho impossível nós impactarmos só uma pessoa. Nós impactamos mais, a nossa vida impacta mais pessoas quando de fato nós vivemos como filhos de Deus, debaixo da autoridade que Cristo Jesus entregou para nós por meio do seu Espírito. Não tem como nós impactarmos só uma pessoa, nós acabamos impactando mais. Mas ainda que seja só uma pessoa, aquela pessoa impactada e ela recebe a Cristo Jesus, e ela se converte, ela se arrepende, ela entende que ela precisa de Cristo,
que ela está morta sem Cristo, então ela se rende e aí ela começa a ser ensinada a viver de fato a vida de filhos de Deus, e aí ela começa a impactar também mais uma pessoa. Sabe, amados, deveria ser assim. Nós deveríamos viver assim. O mundo todo já teria sido convertido, né? Já estaria aos pés do Senhor. Mas infelizmente muitas vezes nós vivemos apenas da boca para fora e não é mais tempo de viver da boca para fora. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E nós, amados, que temos a vida com Deus, nós que lemos e estudamos a palavra de Deus, nós vemos os sinais, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo. O Senhor está às portas, amados. Chega de nós vivermos como se o Senhor não fosse voltar. Nós precisamos compreender: o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E muitas vezes nós, às vezes, esquecemos também que o Senhor pode voltar para nós a qualquer momento. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Sabe, mas a gente precisa viver mesmo. Viver como se Jesus fosse voltar agora, daqui 1 minuto. Para quê? Para que nós estejamos preparados. Mas o preparados, muitas vezes nós falamos nisso, né? Sobre estarmos preparados para a vinda do Senhor. E isso gera culpa, gera condenação, gera medo na vida de muitos irmãos. Ai, meu Deus, será que eu tô em pecado? Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Ai, se Jesus voltar agora, ai, meu Deus. E a pessoa, ela é coberta, envolta por medo. Não, amados, a vinda do Senhor, ou pensar que ele pode voltar para nós agora, né? Em 1 minuto eu posso estar aqui viva, em 1 minuto ele pode me recolher. Nós não sabemos o dia de amanhã. E aí, esse estar preparados, amados, não é simplesmente pensando nas obras, sabe? É essa vida de fé e confiança na suficiência de Cristo Jesus. Certa vez eu ouvi um pregador falando e eu fiquei assim, confesso para os irmãos que eu fiquei assim um pouquinho, meu nariz torceu ali, eu fiquei, não pode ser assim. A palavra de Deus não é assim. Ele falando ali que todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus antes de dormir e lembrar de todos os nossos pecados cometidos naquele dia, e devemos pedir perdão, porque se Jesus voltar e nós não tivermos pedido perdão, nós vamos ficar. Eu olhei e eu fiquei assim, meu Deus, se for de fato assim, ninguém será salvo. Mas a gente não lembra ou a gente não tem consciência muitas vezes de todos os pecados que nós cometemos. A palavra fala em Romanos, no capítulo 14, que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Ou seja, não são simplesmente práticas, aquelas pecaminosas que nós olhamos e uau, isso é pecado, aquilo é pecado. Não é, tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que não está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida é pecado. Por quê? Porque pecado é errar o alvo. Então não é estar preparado no sentido de nunca errar. É impossível, a palavra diz que nós erramos. E erramos mesmo. Mas para isso temos Cristo Jesus, o nosso advogado, justo, fiel, que já efetuou uma obra completa de perdão para nós. Já fomos completamente perdoados. Então, o que significa de fato estarmos preparados, porque o dia do Senhor para nós não será como ladrão, porque nós estamos na luz. Somos conscientes, amados, conscientes de que dependemos de Cristo Jesus. Somos conscientes, não estou falando aqui que nós não precisamos reconhecer os nossos erros. Sim, é bom reconhecermos os nossos erros quando aquilo vem no nosso coração. Puxa, eu agi errado hoje. Puxa, eu falei o que eu não deveria ter falado, ou eu fiz o que eu não deveria ter feito. Senhor, eu não quero mais viver assim. Sabe, me perdoa. A gente pede perdão, mas ele já nos perdoou. É um costume que a gente tem. Senhor, me perdoa, mas ele já nos perdoou. Nós só precisamos receber o perdão dele. O perdão dele já foi completamente efetuado na cruz do Calvário. O que nós precisamos, Senhor, eu recebo o seu perdão. Eu não quero mais viver assim, me ajuda. Me ajuda, eu não quero mais pensar assim, não quero mais falar assim, não quero mais agir assim.
quero agir conforme a tua vontade, conforme o teu caráter, conforme o teu coração. É sobre isso, amados, quando a palavra fala para estarmos preparados. É sobre isso quando a palavra diz que o dia do Senhor não virá como um ladrão para nós. Por quê? Porque nós esperamos de fato a vinda do Senhor. E nós estamos aqui conscientes de que somos o quê? Completamente dependentes de Cristo Jesus. Não é sobre a nossa lista de acertos. Ai, a minha lista de acertos, cresce a cada dia, eu erro cada vez mais. Amados, o errar cada vez menos, não mais, né? Perdão, erramos cada vez menos, é uma consequência exatamente da nossa caminhada com Cristo, da nossa comunhão com Cristo Jesus. Ele mesmo vai nos aperfeiçoando, nos moldando e nós vamos errando menos o alvo, ou seja, vamos pecando menos e vamos sendo aperfeiçoados em santidade. Isso é estarmos preparados. Isso é vivermos como filhos da luz, sendo sóbrios e vivendo de forma atenta, vigilante, que é o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Não vivam como os das trevas, dormindo. Dormindo no sentido de estão ali anestesiados com a fascinação desse mundo. Não, estejam atentos, sejam sóbrios, vivam uma vida completa de rendição a Deus. É isso que é estar preparado para a vinda do Senhor, amados. Sempre com essa consciência de que nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus, que é Ele que nos ajuda a viver de maneira santa, justa, reta, que é Ele que nos perdoou completamente. Nós não temos capacidade de conquistar o perdão de Deus. Foi Ele quem fez uma obra completa de redenção, de perdão, de justificação, de santificação em nosso favor. E nós precisamos manter essa consciência todos os dias e crer. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza nós estarmos vestidos com a fé, com o amor, com a esperança da salvação. É um estilo de vida. Que eu e você possamos assumir esse estilo de vida e que nunca mais você deixe ser dominado pelo medo quando você ouvir falar sobre a vinda de Jesus. Você não precisa ter medo. Você só precisa confiar no Senhor. Você só precisa depositar a sua fé em Cristo. É a obra dele que te perdoa. Foi o que ele fez que trouxe perdão, justificação, salvação, redenção para você. Não é o que você faz. Eu sempre falo, o evangelho não é sobre nós conquistarmos as coisas de Deus, mas é sobre nós recebermos pela fé tudo o que Deus nos deu. E é assim que nós vivemos de forma a estarmos preparados para a vinda do Senhor, como recebendo pela fé todas as coisas que o Senhor mesmo já conquistou para nós. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Se fomos perdoados, é porque ele derramou o seu perdão. Ele fez isso. Nós simplesmente recebemos pela fé. E não deixamos mais ser dominados pela culpa, pelo medo. Simplesmente avançamos em fé, em amor e em esperança. Porque o nosso Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação em Cristo Jesus. Quando nós vemos sobre a grande tribulação, é um momento de ira. É a ira sobre as nações, Deus sempre dando muitas e muitas chances e as pessoas rejeitando todas as chances. E até mesmo quando a gente lê em Apocalipse, até mesmo quando nós vemos a descrição, né, no derramar das taças da ira de Deus, tem alguns versículos ali que dizem que mesmo quando tudo aquilo estava acontecendo, tragédias acontecendo, ao invés das pessoas se renderem a Deus, elas iriam amaldiçoar a Deus. Amados, isso é triste demais, né? Isso é triste demais. Então, que eu e você, nós possamos de fato nos render a Deus, confiando, depositando a nossa fé nele, sabendo que o nosso perdão vem dele, ele nos perdoou. Por isso nós não estamos nas trevas, mas estamos na luz. E para tirarmos, para sermos instrumentos de Deus, para arrancarmos as pessoas das trevas e trazê-las para a luz, não é somente através da palavra falada, mas é da palavra vivida.
É isso que eu tenho ministrado, o Senhor tem falado comigo, ministrado o meu coração. É mais do que a palavra falada, mas é a palavra vivida. Impacta mais, arranca mais as pessoas do império das trevas, trazendo elas para o reino da luz, para que elas também estejam o quê? Preparadas para a vinda do Senhor. Então que eu e você, nós possamos assumir de fato a nossa vida como filhos de Deus, e as pessoas ao nosso redor, sem dúvida, serão impactadas com isso e serão arrancadas do império das trevas e trazidas para o reino da luz. E nós seremos o quê? Os instrumentos de Deus, os embaixadores de Cristo Jesus aqui nessa terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. O Senhor sempre nos encoraja, sempre nos exorta para que nós levemos uma vida de rendição, de entrega, de fé, de amor e de esperança. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder, que os olhos do nosso coração sejam iluminados e nós possamos ter o entendimento, o discernimento espiritual das coisas, que nós possamos compreender ao nosso redor todas as coisas acontecendo com a visão do Espírito. Ah, Pai, nos ajuda. Nós não queremos viver de forma como se nós estivéssemos anestesiados com esse mundo aqui, não. Nós queremos viver atentos, vigilantes, sóbrios, sabendo que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando e que nós somos sim embaixadores de Cristo aqui nessa terra. É por nosso intermédio que a tua mensagem é proclamada, é por nosso intermédio que as pessoas são impactadas. E em nome de Jesus, Pai, eu oro para que mais e mais irmãos em Cristo assumam a sua vida de verdade como filhos de Deus, em fé, em amor e em esperança, para que mais pessoas sejam impactadas com a nossa vida e sejam arrancadas do império das trevas e trazidas para o reino da luz. Ah, Pai, nos ajuda. Nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que o Senhor está a ponto de vomitar. Não, Pai. Nós queremos ser como a igreja de Filadélfia, a igreja perseverante, que mesmo em meio às dificuldades, às provações, permanece confiando no Senhor, na sua palavra, na suficiência de Cristo Jesus. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda, Pai, a vivermos assim, em completa rendição ao Senhor, porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz, nós somos filhos da luz, somos filhos do Senhor e queremos viver como filhos de Deus que somos. Nos ajuda nisso, Pai, nessa jornada, na nossa caminhada, até que o Senhor venha. Nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.